Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Anderson, eu sou gerente de enfermagem aqui do Hospital Copstar. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos os profissionais de saúde nessa semana que a gente vem dando exemplos aí de esperança para os nossos pacientes, principalmente agora nessa pandemia, o trabalho dos nossos profissionais estão ficando cada vez mais evidentes. A gente vai iniciar fazendo sorteio do sábado, do webinar que aconteceu no sábado. O sorteio agora a gente vai fazer pelo site Sorteador, tá? Então, vamos lá, o número que vai sair é... número 4. Então, o ganhador aí é o número 4. Perfeito? Bom, para o assunto educação dos filhos em tempo de pandemia, quem vai conversar um pouquinho com a gente é a Patrícia Bader. A Patrícia, ela é mestre em psicossomática pela PUC São Paulo e especialista em psico-oncologia pela Unifesp e Clinical Physiology pela Cal State Berkeley, gestora do núcleo Procriare e coordenadora do serviço de psicologia dos hospitais Vila Nova Star, São Luís Itaim, São Luís, São Caetano e Hospital Brasil. Professora e supervisora do núcleo de psicologia da saúde da Unip, professora convidada do programa de pós-graduação em psicologia do IEAE. É muito importante que vocês façam as perguntas, tá? Podem me transmitir as perguntas aí através do site, que eu vou absorver essas perguntas aqui comigo, e ao final da palestra da Patrícia, a gente vai responder todas elas, tá bom? Ótima palestra para a gente. Patrícia. Obrigada, Anderson. Pronto, já me colocou na tela. Bom dia para todos. Eu quero começar agradecendo pelo convite, pela oportunidade da rede de sustentar um espaço de troca tão caro em tempo de pandemia. Quero agradecer especialmente a Fabrícia Louro, gerente de enfermagem do Vila Nova Star, a doutora Elideia, a toda a equipe do IDOR, que, em nome também de uma vasta equipe, conseguiu ofertar essa semana belíssima aos profissionais da saúde e parabenizar a todos nós pelo trabalho louvável que a gente tem desenvolvido em tempos tão difíceis, tá? Eu escrevi um texto, para quem me conhece, é um jeito um pouco que eu tenho de me apresentar, com muito carinho, pensando a questão da educação dos filhos, e eu vou contar um pouco sobre esse texto para vocês, e espero que ao final vocês tenham perguntas, enfim, que seja um diálogo, tá? O tema que falo para vocês é um assunto recorrente nos meus atendimentos individuais, e também nos encontros que eu tenho nos corredores com os colegas que estão às voltas com o trabalho e com as exigências domésticas, a educação dos filhos em tempos de pandemia. Eu quero começar fazendo um esclarecimento sobre o título. Eu vou tomar a palavra educação não como um ensino formal que oferece um acúmulo de informações e conteúdos, mas sim como desafio de todos que se propuseram a ter filhos, ou seja, esse valor da transmissão e da elaboração da experiência de vida. Eu também abordarei o tema educação formal, mas nós não ficaremos restritos a isso, ok? Para isso, eu vou propor um caminho que orientou a construção da minha fala. E espero que esse caminho também ajude vocês a construírem perguntas e elaborações diante de tudo que estamos vivendo. Eu começo com uma breve retomada sobre o processo de subjetivação, ou seja,
como que a gente vira gente e como que a gente faz outra gente. Quando temos filhos, aceitamos o desafio de lidarmos diretamente com os nossos ideais e também com as nossas frustrações. Desde que eles nascem, eles nos impõem as incertezas e aos reajustes dos nossos desejos. Os bebês dormem menos do que gostaríamos, comem mais ou menos do que imaginávamos, crescem, fazem birras, também fazem gracejos, aprendem com mais ou menos facilidade. Enfim, eles são seres dinâmicos e, como digo, pequenos impostores dos nossos ideais. É bom que eles sejam pequenos impostores, pois desde pequenininhos já nos dão notícias que são pessoas diferentes de nós. Mas nós, como pais, em geral, depositamos, direta ou indiretamente, nossas expectativas em relação aos nossos filhos. Essa ação é necessária para que nos tornemos humanos, e eu vou explicar isso para vocês. Quando nascemos, não temos a mais vaga ideia do que nos convém. Pensem num bebê, rígido, saudável, pleno das suas funções. Se ele sente um desconforto, ele não consegue nomear a razão daquele desconforto. E tampouco ele consegue pensar numa estratégia para lidar com aquela situação. Se, diante de um bebê faminto, deixarmos uma mamadeira morna ou um peito repleto de leite, ele não saberá o que fazer e morreria de fome, caso alguém não for até ele e propor um encontro. Para que isso aconteça, um bebê precisa que um adulto se importe com ele, que um adulto acredite que saiba sobre esse bebê, que sabe o que é melhor para esse bebê e que tome esse bebê como seu filho. Esse adulto eu vou chamar de outro assegurador. É aquele que desde o primeiro momento de vida se importa com as necessidades e vontades dessa criança. É um adulto que acredita que ensinar a essa criança será uma função importante na vida dele, que depositará na criança uma história, que deixará marcas, um nome, que vai supor características, que vai supor intenções a essa criança, que vai conversar com aquele pequeno ser como se de fato aquele bebê estivesse lhe dizendo algo muito importante. Basta lembrar dos nossos filhos pequenos, e para quem não tem filhos, lembrem-se das histórias que os pais ou os cuidadores de vocês contam sobre a infância de vocês. Bom, o que eu quero dizer com isso é que o processo de filiação é um processo complexo e contínuo, costurado com um fio invisível das nossas histórias familiares, dos nossos valores familiares, dos nossos valores sociais, que podem, às vezes, ficar mais evidente e mais acentuado. Os filhos e todo o trabalho que nos exigem faz com que nós deixemos de ser a garota ou o garoto da nossa própria história para nos tornarmos curadores da história de alguém. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa ideia de curadoria para pensar a função dos pais. Um curador, eu fui procurar, um curador no mundo das artes é aquela pessoa responsável pela concepção, pela montagem e pela supervisão de uma exposição de arte. Um curador também é uma pessoa que preserva a exposição. O termo curadoria dentro do direito tem um outro significado. É aquele que cuida, aquele que cura, alguém que faz a tutoria de outra pessoa que, por ocasião da fragilidade ou da pouca idade, não tem condições de fazê-lo. Bom, sendo os pais curadores, serão eles que apresentarão o mundo aos filhos, decidindo por quais caminhos eles deveriam seguir para se tornarem curadores de si e, eventualmente, curadores de alguém.
De saída, já temos uma questão importante. No mais das vezes, este processo se dá de forma compartilhada. Um casal decide por um filho. Bom, às vezes não decide, às vezes o filho é fruto de uma história solitária, às vezes um acontecimento trágico exige a presença de tantos outros. Mas o que eu quero dizer é que, no mais das vezes, duas pessoas terão que se haver com as expectativas diferentes para pensar a educação de uma criança. Começa na escolha do nome, na maternidade, na escolha da escola, na relação que terão ou não com a família, das diferenças entre credos, dos times de futebol e assim por diante. Essa dupla terá que tecer uma colcha de retalhos que caibam fragmentos da história de um e de outro. E é bom que seja assim. A diversidade forma a gente muito mais interessante. Fica muito chato quando a gente só se relaciona com quem é muito igual a gente. Bom, esse percurso, ele não é isento de tropeços e desencontros. Aliás, os estudiosos do tema família dizem que nós só formamos uma família, né? Quando duas pessoas, um casal se encontram, só viram uma família se eles se comprometem pelo cuidado de um terceiro. Esse é o conceito de família. Pode ser um filho, pode ser um bichinho de estimação, pode ser um projeto compartilhado de futuro. Sem isso, não há família. Não raro é um momento que os casais começam a discordar. E saibam que a maioria das separações acontecem nos primeiros anos de vida dos filhos. E um segundo momento, quando os filhos já estão saindo de casa, que eles vão ter que se suportar e entendem o estranhamento que isso pode acontecer. Mas a maioria quando os filhos são muito pequenos. Acima de tudo, por que isso acontece? Porque a ambivalência entre os pais vem à tona. Primeiro, porque nós somos ambivalentes. Amamos intensamente, mas isso não nos poupa das insatisfações, do cansaço e da frustração que a relação com os nossos filhos, nos obriga. Depois, porque os nossos pares também são eles ambivalentes, e isso nos incomoda deveras. Se mal tolero a minha contradição, quem dirá a do outro? Portanto, a relação com os filhos nos obriga a um estreito diálogo com as nossas potências e com os nossos limites. E isso exige um andar para e passo com a nossa própria impotência. Felizmente, essa caminhada não é de todo ruim. Na verdade, o caminho dos impasses e um pouco da frustração é fundamental para nos tornarmos pessoas tolerantes e determinadas. Lembrem-se que o próprio processo de luto, desses pequenos lutos do nosso cotidiano, nos ensina isso. Eu estou falando dos lutos que a gente atravessa durante a vida, de perder o peito da mãe, da chupeta, das primeiras quedas, da fralda, da chegada de um irmão mais novo, das broncas educadoras, dos confrontos com os colegas de escola, eventualmente dos mal-estares físicos que passamos durante a vida. Enfim, o processo de luto é um recurso humano destinado à nossa própria sobrevivência. Nós não podemos evitá-lo, mas sabemos que às vezes os pais, na ilusão de dar um mundo ideal para os filhos, os protegem dos lutos do dia a dia. E o problema é que quem paga o preço por isso, no futuro, são os próprios filhos, quando, crescidos, são convidados a lidar com as exigências do mundo e não conseguem se colocar nessa situação. Então, não raro a gente recebe no consultório crianças que foram chamadas pelo mundo para lidar com as demandas do mundo e enfrentam isso com muita dificuldade, crianças e adolescentes.
Bom, é como eu brinco, né? Como se eles fossem escalados para um campeonato sem nunca terem treinado antes. E eles vão lá, né? Eu não sei vocês, mas eu jogava handball quando eu era menina e de repente tomam uma bolada de handball bem no meio da cara. E quem sabe o que é um jogo de handball sabe do que eu estou falando. O impacto de uma bolada na cara é tão grande que fica difícil a gente se orientar de novo. E aí chega a pandemia. E com ela, a recomendação para ficarmos em casa, restritos e isolados dos nossos convívios sociais, coabitando o mesmo espaço, mas não necessariamente dispostos a compartilhá-lo. Essa é uma diferença importante. Vale lembrar que a pandemia atinge todos, crianças, adolescentes e adultos. E também é bom lembrar, desculpa, que embora todos sejam afetados, as condições de cada um interferem na forma como estamos e vamos atravessar essa situação. A pandemia nos ameaça igualmente, mas as armas que temos para lutar contra elas são diferentes. A estrutura doméstica, o acesso aos serviços de educação, o acesso aos serviços de saúde, isso fará total diferença na forma como a gente vai atravessar essa pandemia. Eu faço questão de falar isso porque a minha fala não dará conta de abranger todas as realidades da população do Brasil. E provavelmente algumas coisas que eu diga não sejam fáceis para todos executarem. É importante lembrarmos que nossa conversa chegará até uma população que, felizmente, tem o mínimo necessário garantido para atravessar essa pandemia. E a forma como atravessarmos será determinante para o nosso acordo, para o nosso combinado civilizatório, uma vez que essa situação nos convidou a repensarmos a noção de coletividade. É fundamental que eu digo aqui para vocês. A gente precisa trabalhar muito para conseguir repensar a forma que a gente vai viver em bando. Sozinhos, nós não vamos a lugar nenhum. Bom, vamos adiante. Somos atingidos de forma muito particular. Sofremos com os riscos sociais, com os riscos orgânicos e com os riscos psíquicos. A gente pode ser atingido de várias formas por tudo isso que está acontecendo. Nós não sabemos bem ao certo quais serão os desdobramentos a longo prazo. Como será o mundo depois da pandemia? Mas podemos olhar para outros momentos históricos não iguais a esse. A gente não tem um momento na história que se assemelhe a isso. Mas nós temos na história momentos de privação extrema e nós podemos retirar alguma coisa desses fragmentos para aprender o que for possível. Eu digo isso porque, da mesma forma que estamos expostos a vários riscos, também estamos tendo que descobrir quais são os nossos recursos psíquicos para enfrentar essa encruzilhada. Esse é um desafio. Nós somos, então, desafiados em relação ao que a gente chama de elasticidade psíquica. Fomos questionados em relação à nossa capacidade de lidar com a limitação. E a gente está retomando pedaços da nossa história que ajudem, né, a lidar com essa situação difícil. Por isso que eu falei que a frustração e o enfrentamento vivido durante toda a vida é uma peça fundamental para atravessar esse momento. É um teste desafiador. Bom, como eu estou falando com pais que têm filhos em idades diferentes, eu proponho
uma pequena fala sobre como cada etapa da infância, em geral, se defende do mundo, tá? Porque a gente não consegue dizer que a saída é a mesma para um bebê ou para um adolescente. Cada etapa tem recursos diferentes. E é por isso que a recomendação não pode ser a mesma. Ela tem que considerar quem é a criança, quais os recursos que essa criança tem, quem é a família, como que a família habitualmente lida com as situações de limitação, como ela foi ensinando esse limite para a criança, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar rapidinho sobre os bebês. Os bebês são quase uma extensão do nosso corpo. Em geral, para eles faz pouca ou nenhuma diferença se eles estão em casa, porque assim são os bebês, ou porque eles estão em quarentena. O que faz diferença aqui é a qualidade da relação que existe entre os adultos e a relação que esses adultos têm com esses bebês. A gente sabe que os bebês sentem e respondem às mudanças do ambiente. E eles respondem de uma forma muito particular, que é através do seu corpo e através do seu comportamento. Há muitos anos, os pesquisadores da área do desenvolvimento e da psicologia sabem que os bebês pequeninos já dão sinais de sofrimento emocional. A forma como eles falam disso é a forma como eles conseguem se organizar corporalmente ou como eles se desorganizam corporalmente. Eu não vou conseguir adentrar muito em relação aos sinais precoces dos bebês. A gente, eventualmente, se alguém tiver uma pergunta, a gente pode conversar depois. Mas eu precisaria de mais tempo para falar isso. Mas o que eu quero dizer para os pais de bebês é que eles tendem a ir bem se vocês estão bem. E esse é um desafio, tá bom? Aí, em relação às crianças pequenas, mas um pouquinho maiorzinhas, elas também respondem muito ao humor dos pais. Aliás, todo mundo responde ao humor das pessoas caras e que estão ao nosso lado, mas quanto menor, mais evidente isso fica. Elas podem até frequentar os berçários, as creches, elas visitam a casa de outros familiares, mas o cotidiano dos pais é o que modula o ritmo de vida da criança. Elas dependem e, em geral, elas se satisfazem com a presença dos pais e das pessoas que cuidam delas. Espera aí, gente, é tão estranho ficar falando, olhando para minha cara. Bom, as perguntas estão ok por hora, só para ver se estão todos aí. Voltando às crianças pequenas. Eventualmente, elas podem sentir falta do convívio com outras pessoas, da família, dos avós, por exemplo. As crianças ficam muito perto dos seus avós. Mas, em geral, eles são seres extremamente resilientes. Eles se adaptam às situações desde que tenham um outro assegurador, os pais curadores, que proporcionem um ambiente seguro. A favor das crianças, elas têm um recurso que a gente perdeu, que é o brincar. Elas simulam as situações, elas antecipam as formas de lidar com os enigmas do mundo. Elas inventam desfechos maravilhosos e trágicos. Elas sabem que ao final de uma boa brincadeira, tudo aquilo não passou de um faz de conta. Elas são super-heróis que voam, que lutam, que explodem. Elas morrem nas brincadeiras, elas matam nas brincadeiras. Mas aquilo é uma forma de dar conta da realidade. Quem faz consultório com criança, eu atendo criança, a gente vive guerras, né, épicas aqui no consultório, e quando acaba, aquilo foi fundamental para o processo de elaboração da criança. Eles fazem isso sozinhos em casa, na escola, não só na terapia, tá? Eu digo isso para tranquilizá-los caso o filho de vocês esteja trocando os super-heróis pelos profissionais da saúde e o bandido pelo coronavírus. Não é trauma, tá, gente? É saúde mental da melhor qualidade. Bom, a brincadeira é um rico instrumento para elaborarmos as situações
uma vez que produzimos respostas nesse campo ficcional, nesse mundo do faz de conta. Os efeitos desse treino, né, um treino aqui entre aspas, isso é uma condição do desenvolvimento, nós vamos carregar por toda a vida. Eu brinco, né, e sempre desconfio de pessoas mal-humoradas e enrijecidas. Eu tenho certeza que essas pessoas brincaram muito pouco na vida. E olhem para o lado que vocês devem conhecer algumas pessoas dessas. Bom, as perguntas que os meus colegas e os pacientes fazem no dia a dia falam também da relação excessiva com os eletrônicos. E, aliás, eu acho que essa é uma pergunta não só para as crianças pequenas, acho que essa é uma pergunta para qualquer tempo da vida, tá? O que eu posso falar sobre os eletrônicos? Use com moderação. E antes que vocês me xinguem, eu vou tentar ir um pouco além na minha observação. Nós não temos como evitar o uso do eletrônico. Tampouco eu acho que devemos evitá-lo. Eles estão aqui para nos auxiliar. É graças a ele, né, que estamos conversando, trabalhando, estudando, nos entretendo em tempos tão difíceis. Sendo assim, eu posso dizer que a relação virtual, ela não substitui as relações reais. Mesmo aqueles jogos mais elaborados, sofisticados, que você quase vê um boneco com feição de humano, principalmente nesses jogos para a criança, a interação é sempre com uma máquina. E lembrem-se, as máquinas não conversam, elas só falam. Os cenários das máquinas, eles estão prontos. A gente não tem que se arrumar para chegar até lá. E uma criança tampouco. Ela não precisa se organizar corporalmente para estar naquela brincadeira. Ela só está. Ela abre o tablet, o computador, ou pega o tablet e tá. Ela não tem que se pôr à prova para atravessar aquela atividade. Por isso, o uso tem que ser limitado. Desculpa. O que eu posso falar para vocês? Evitem ao máximo que as atividades obrigatórias e orgânicas, por exemplo, comer, dormir, tomar banho, usar o banheiro, sejam feitas na companhia de um eletrônico. Essas atividades são momentos preciosos para aprender a se autorregular. E até que a gente consiga fazer isso, a contar com a ajuda de uma outra pessoa. Então, eu tenho isso meio como regra. Não deixem que os filhos de vocês façam essas atividades básicas na companhia de um eletrônico. Eles precisam fazer isso na companhia de vocês ou sozinhos, tá bom? Para aqueles pais que estão trabalhando em casa, e essa é uma pergunta que aparece sempre, como que eu combino isso com os meus filhos? Avisem os filhos que durante um tempo eles ficarão ali, fazendo outra atividade. Esse é um momento desafiador para ver se vocês ensinaram seus filhos a arte da brincadeira. Eles podem e devem ficar a sós. Eles podem e conseguem inventar brincadeiras que não necessariamente precisem ser estruturadas. Vocês até podem dispor de objetos, massinha, tinta, as panelas do armário, mas vocês devem apostar na capacidade criativa e inventiva do filho de vocês. Mais uma vez eu digo, a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento emocional da criança. É o momento de mudar de registro entre o faz de conta e a realidade, tá bom? Agora vamos às crianças um pouco maiores. Eles contam com um recurso poderoso, que é o recurso da fala, da construção de narrativas. Eles brincam, mas eles também toleram melhor pequenos combinados. O tempo tem outra dimensão. Eles têm competências para ajudar nas tarefas domésticas. Envolvam os filhos um pouco maiores nos afazeres coletivos e deleguem tarefas para a sua própria organização. Cuidar dos brinquedos, por exemplo. E, óbvio, com o padrão de cuidado que uma criança tem, não com o padrão de cuidado que um adulto tem, tá? Na medida do possível, os auxiliem
a manter um contato virtual com os amigos, com os avós, pode ajudar a matar as saudades. Isso não substitui o encontro real, mas pode ajudar a matar as saudades e eles ainda precisam da mediação de um adulto. O tempo de atenção, ele é reduzido, tá? Então não obriguem sempre, nem toda hora. E sejam tolerantes em relação à educação formal. Saibam que os professores estão sendo verdadeiros heróis para adaptar em tempo recorde o modelo de educação presencial para o virtual. A gente tem feito isso nos hospitais. As equipes da qualidade, né, as equipes de educação continuada, as equipes assistenciais, heroicamente tentando transpor o que a gente fazia pessoalmente para uma instância virtual. Então, tenham paciência com isso, né? Repensem um pouco as exigências que vocês fazem para os professores e para a escola dos seus filhos. E mesmo que esses professores tenham todo o empenho do mundo, eles não conseguirão transportar para a tela o que é mais fundamental do processo de aprendizagem, que é a troca entre pares, que é a experiência compartilhada. Sabemos que o cheiro, o toque, o ambiente, a empolgação com que um professor fala, a empolgação com que um professor investe nos objetos do mundo, inspiram as crianças. E, por identificação a essa inspiração, elas passam a se interessar por aquele tema. Sendo assim, vamos sentir a ausência deste recurso, mas agora não é hora de reduzir a relação com a escola a uma mera negociação de prestação de serviço. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não escolheu, aí vocês entenderam que ali era um bom lugar para o filho de vocês permanecerem, porque vocês viram gestos de cuidado quando vocês foram conhecer aquele ambiente. Então, tá falando que a minha internet está instável. Júnior? Ela tá travando um pouquinho, mas tá dando para acompanhar, tá? Mesmo? Se ficar pior, eu te Posso aviso. ficar nesse... Então, tá bom. Desculpa, gente, é que apareceu uma mensagem aqui. Bom, é isso. Então, tolerem a questão da escola, tá? Lembrem-se os motivos, ali não é uma mera prestação de serviços. É super importante isso. Deixa eu voltar aqui que a internet me perdeu. Lembrem-se que nesse momento da escola, todos estão com alguma questão em relação a esse modelo. A gente pode ter atrasos, a gente pode ter déficits, a gente pode ter o tédio, que interfere muito na relação das crianças com esse sistema. Tudo será repensado quando a vida voltar a ser compartilhada presencialmente. Isso não é privilégio do filho de vocês. Portanto, não se obriguem e tampouco obriguem seus filhos ao melhor rendimento nessa hora. A gente também não dá conta de ter o melhor rendimento nessa hora. Bom, aí, estou em tempo ainda, chegamos aos adolescentes. Estes cada vez mais precoces na entrada dessa etapa da vida. Os adolescentes já passaram por todas as etapas anteriores que eu falei. Eles brincaram, eles aprenderam a se comunicar, mais ou menos. Eles desenvolveram uma capacidade ficcional. Alguns deles encontraram atividades elaborativas muito particulares. Alguns adolescentes gostam de ler, outros de escrever. Alguns encenam. Alguns se interessam mais pelas atividades domésticas, gostam de cozinhar, de inventar coisas diferentes. Essas atividades servem como uma ponte para uma ponte super importante para a travessia que eles estão fazendo do lugar de criança para esse outro universo particular que é a adolescência.
como eles não sabem para onde ir, eles estão construindo uma ponte, mas eles não sabem direito para onde essa ponte vai, eles normalmente fazem o quê? Eles se juntam em bandos, iguais os quatis. Ontem eu estava no sítio e fomos surpreendidos e invadidos por uma família de 50 quatis. Eu lembrei muito dos adolescentes. E esse agrupamento deixam eles menos expostos a tudo isso e mais protegidos em relação à separação dos ideais dos pais. Os adolescentes são mestres em escolher pelo caminho oposto do que nós desejamos para eles. Eles divergem de tudo, eles divergem das opiniões, eles eventualmente são críticos, eles fazem experiências com o próprio corpo, mudam a cor do cabelo, põe piercing, corta a sobrancelha. Alguns, num estado de maior sofrimento, machucam o próprio corpo. Eles mudam o estilo de roupa, os interesses, a pauta da sexualidade super em alta nessa época. Tudo isso serve para que eles possam se desprender das imagens dos pais. Eles querem liberdade, mas eles esquecem que a liberdade carrega na sua bolsa, né, igual um marsupial, o ônus da responsabilidade. Eles esquecem, menos porque eles não são, eles esquecem não porque eles sejam inconsequentes, algumas vezes eles são inconsequentes, mas eles esquecem porque eles não conseguem vislumbrar a longo prazo os efeitos da escolha deles. O horizonte do adolescente parece longe, mas não é. Ele é muito perto, ele é muito míope, né? Ele não consegue ver tão longe da onde ele está, ver a consequência daquela escolha naquele momento. Para o adolescente, o futuro é incerto. E por isso, muitas vezes, o discurso do adolescente é romantizado, é idealizado, é quase iludido. A gente se surpreende com as ilusões que eles criam. Nesse momento, eles têm uma tarefa árdua. Eles têm que fazer o que a gente brinca, né? Que é separar o joio do trigo. Eles precisam olhar para a própria história pregressa, para a história que eles ganharam aí dos pais, da família, e eles precisam decidir o que dessa história eles colocam dentro da mochila da vida, o que eles vão colocar, mas eles querem modificar, e aquilo que eles vão deixar para trás. Eles fazem essa escolha. E cabe aos pais suportarem isso. Tem adolescente que só compra na hora da xepa, né? Se comparar a vida com uma feira, tem adolescente que só compra na hora da xepa. Outros que estão na feira bem cedinho. E alguns que chegam no meio da manhã e conseguem escolher sem pagar um preço tão caro por bons produtos. Então, cada adolescente vai viver isso de uma forma muito particular. Para aliviar o coração de vocês, eu quero que vocês se perguntem se vocês são iguais aos pais de vocês. E eu espero que a resposta seja não. Que vocês tenham pontos de semelhança, traços de identificação, mas que vocês consigam perceber as mudanças e as evoluções que a geração de vocês trouxe em relação ao mundo que o pai de vocês não tinha. Bom, os temas dos adolescentes, os temas que estão na ordem do dia, são muito peculiares. E às vezes eu vejo pais aflitos, e aqui eu me incluo, eu tenho 2 adolescentes em casa, brigando para que eles olhem com a mesma seriedade que a gente olha para tudo que está acontecendo. Isso é impossível. Eles vão sentir os efeitos da pandemia a partir das privações que a pandemia impôs a eles. Eles estão às voltas com descobertas amorosas. Quantos começos de namoro aconteceram em fevereiro, março e foram suspensos por conta disso? Quantos términos de namoro agendados para o início de março foram congelados por conta disso? Viagens e tantas outras coisas. As mudanças corporais, o fim do colegial, a escolha da faculdade, o Enem. Ninguém sabe o que vai acontecer, como tudo isso vai ficar. Tá acabando, gente. E é a partir desse prisma que os adolescentes falarão das suas dores.
pela privação e pela falta de perspectiva de por quanto tempo isso ainda vai continuar. Se para nós o tempo tem durado muito, imagina para eles, com esse horizonte encurtado. Mesmo eles tendo familiaridade com a internet e com as relações virtuais, eu peço atenção principalmente para os adolescentes. As relações virtuais não substituem as relações reais. Na internet, não há lugar para o silêncio. Veja vocês, para mim, eu tenho vivido isso, como são cansativos alguns encontros virtuais. Os nossos encontros virtuais, eles em geral duram bem menos tempo do que duravam os nossos encontros reais. Isso acontece porque os gestos, os enigmas da fala corporal, os rituais, os atravessamentos das mesas do bar, né? O que estava acontecendo ali na mesa do bar ao lado, nada disso existe numa relação virtual. Então a gente marca um happy hour na internet e ela parece uma reunião rápida que a gente tem que condensar as principais informações. Ela não suporta esse silêncio, esse tempo de descanso que uma relação física suporta. Então, condensar, tornar sucinta essas relações é muito mais cansativo. Eu, pessoalmente, tenho sentido muita falta de marcar almoços rápidos de 5 horas com as minhas amigas, encontrar ao acaso pessoas no hospital e tomar café intermináveis. Isso tem me feito muita falta. E eu fico imaginando isso para os meus filhos, que viviam o dia na escola com todos os amigos. Embora eles tenham mais familiaridade com a internet, eles não podem ficar esquecidos nas suas cavernas digitais. Mesmo que eles digam para vocês que tudo que eles precisam está dentro do celular. E aí, nós temos um desafio, e eu vou para a minha reta final. O desafio é avaliarmos se, de fato, inserimos os nossos filhos dentro de um contexto familiar ou se nós criamos hóspedes dentro da nossa própria casa. Eu digo isso porque, infelizmente, é a realidade de muitas famílias. A rotina extenuante, a terceirização dos serviços domésticos, a facilidade dos aplicativos de comida, a roupa lavada e passada que aparece magicamente nas gavetas, os serviços de entrega de filhos de uma escola para outra e por aí vai. Eu não estou abolindo esses recursos, mas mais uma vez eu convido à reflexão. As facilidades que utilizamos, elas são eventuais ou elas se tornam uma regra? Quantos dos seus filhos adolescentes sabem se locomover a sós pela cidade? Quantos dos seus filhos sabem cozinhar algo elementar para se alimentarem? Quantos sabem onde estão os panos de chão que limpam a casa? Quantos sabem quanto custa a mensalidade da escola em relação ao salário de vocês? Os filhos sabem quanto vocês ganham, quanto custa o padrão de vida que eles têm? O vírus nos propôs um desafio, Big Brother, valendo 1 milhão, não de dinheiro, 1 milhão de vidas. Ele nos convidou à convivência íntima com os nossos. E ele fez uma aposta pela solidariedade. Mas isso não acontecerá graças ao vírus. Isso acontecerá graças ao nosso trabalho. E ele exige muito trabalho. Ou seja, vocês estão dispostos a repensar algumas questões fundamentais sobre os seus relacionamentos, sobre o seu padrão de consumo, sobre o uso do seu tempo e sobre a educação dos seus filhos? Nós estamos dispostos a repensar essa máxima consumista do eu tenho que ou eu preciso de para o que eu posso? Se nós precisamos de ajuda para isso, imaginem nossos filhos. Nós temos que auxiliá-los a pensarem em recursos, senão sobra só o desespero. E aqueles problemas que já estavam evidentes antes da pandemia podem se acentuar.
Bom, eu deixo aqui algumas recomendações. Isso a gente aprende trabalhando em hospital, sempre tem que ter uma lista de resumo ao final. Garantam o espaço comum. Dividam as tarefas de casa. Respeitem a privacidade. Preservem os espaços individuais. Compartilhem atividades. Lembrem-se que as melhores conversas não acontecem com hora marcada. Elas surgem cozinhando, estendendo uma roupa no varal, levando a filha para a aula de dança, me contou um amigo. Aceitem que os filhos têm seus próprios temperamentos. Ampliem as suas relações. Se interessem pelos interesses dos filhos. Eu odeio videogame, mas um pouco de Fortnite eu sou obrigada a conhecer. Surpreendam-se pelas novidades trazidas por eles. Acolham as opiniões divergentes. Imponham limites quando for preciso. Façam combinados, mas escutem os termos dos outros. Dividam os seus problemas, respeitando, claro, a idade de cada um. Reconheçam o que eles fazem. Eles nunca fizeram isso antes. Proponham rituais familiares, como servir a mesa, como regar as plantas, a hora de levar o cachorro para passear. Façam o possível e deixem que o impossível façam os super-heróis. E lembrem-se, educar é o maior ato de amor e ele contempla falhas. Sejam falíveis. Esta é a melhor forma de educar um filho. Muito obrigada pela atenção. É isso. Anderson. Oi, Patrícia. Oi, querido. Olha, excelente assunto. Eu acabei não falando antes, para até não ter muito assunto, mas eu sou pai de 3 meninas em variadas idades. Eu tenho 2 meninas de 1 ano e 5 meses, são gêmeas, e eu tenho uma menina de aproximadamente 10 anos. É impossível a gente não prestar atenção em cada palavra que você fala, porque a gente acaba se colocando, né? Da forma que você vai falando, a gente vai pensando nas nossas situações. Então, a gente vive isso cada dia. Nós tivemos ótimos comentários aqui, alguns comentários falando, inclusive, com a preocupação das crianças imperativas, que foi o que você falou, em relação aos jogos eletrônicos. Aos jogos eletrônicos, a minha de 10 anos é difícil, porque são exatamente situações de comer e dormir que a gente tenta tirar ali o tempo todo. Ou seja, hoje ela come com a gente na mesa, né? Mas demorou um pouquinho para isso acontecer, porque a gente estava meio distante disso. E na hora de dormir também a gente impõe o horário para dormir. Ela tem 11 anos, né? Então isso tudo tem muita coisa para acontecer ainda. E são 2 extremos. Então eu tenho essa de 11 e as 2 bebês. Então as 2 bebês, a minha sorte, e hoje eu dou graças a Deus por isso, é que eu tenho quintal. Porque elas ficam entediadas dentro da sala. Você pode colocar qualquer coisa, sei lá, um vídeo no YouTube, aquelas musiquinhas que elas gostam muito. Usar os eletrônicos, como você disse, que querendo ou não, eles fazem parte da nossa vida hoje, mas elas ficam entediadas. Então eu levo elas no quintal um pouquinho, anda para lá, anda para cá, até cansar, graças a Deus, e depois dá sono, né? Mas é isso, eu fico pensando nos pais aí que têm um apartamento, que nesse momento é difícil, e foi uma excelente palestra, viu, Patrícia? Muito obrigado, muito boa mesmo. A gente tem uma pergunta aqui, você me escuta bem, Patrícia? Sim, sim. A gente tem uma pergunta aqui em relação à questão do medo, né? Isso também sempre me volta muito, essa questão, principalmente com a minha filha de 10 anos, porque quando eu li essa pergunta, eu tive uma funcionária minha na semana passada que veio pedir demissão porque ela falou que tem um filho de 11 anos e o filho de 11 anos, ele tá com muito medo de que a mãe se contamine, de que ele se contamine, e ele está tendo crises de ansiedade que fazem ele, inclusive, chorar, cair no choro quando ela sai e tal. E ela chegou para mim e falou: Anderson, eu vim pedir demissão porque o meu filho não está suportando se eu pegar ou se eu levar isso para casa.
E às vezes eu passo por isso com a minha filha. Ela até leva muito bem, mas existe um grande medo aí de o que a gente faz com essas crianças, por exemplo, não mais na adolescência, na pré-adolescência, aí, se a gente deixa eles assistirem às notícias, se a gente conversa com eles sobre os assuntos, se a gente omite, isso ainda é uma questão muito para a gente. Como é isso? Então, acho que, bom, a resposta na tua fala, né, assim, não é só porque estamos vivendo uma pandemia, o que causa medo nas crianças é a realidade, porque a gente às vezes tem ameaças que são impensáveis, nem na pior brincadeira de faz de conta a gente consegue antecipar situações que vivemos. Mas, principalmente, o que deixa as crianças muito vulneráveis é elas não terem alguém que, eu brinco, né, que legende um acontecimento. Então, da mesma forma que a gente recomenda para os adultos fazer uma pré-seleção das informações, no começo da pandemia, a gente passava o dia ligado no jornal, acompanhando passo a passo o que está acontecendo. Provavelmente vocês já foram selecionando e restringindo esse tempo de informação, né? A gente não fica mais o tempo inteiro à disposição dessas informações porque isso não tem fim. Então a gente seleciona quais são as informações necessárias e para que finalidade elas são necessárias. Se a gente está fazendo isso com a gente, imagine com as crianças. Bom, mas sobre a tua pergunta pontualmente, eu entendo que as crianças precisam participar do que está acontecendo no mundo que elas vivem. Mas, de novo, os pais são curadores para isso. Eles vão selecionar as informações, considerando o filho de vocês, a idade de cada um, e vão, é obrigatório sentar para conversar com uma criança. Né? A gente fala isso antes da pandemia. O problema não é ver uma cena de sexo na novela das 9. O problema é não ter ninguém para falar sobre aquilo. Né? Então, a mesma coisa em relação à pandemia, né? Ou ver uma notícia violenta no Datena, alguém morto, esquartejado. O problema, isso vai chegar para uma criança, mais ou menos, mais diretamente ou menos diretamente. Mas o problema é que a gente precisa gastar tempo para poder falar sobre essas coisas. Portanto, converse com os filhos de vocês. Vocês são as figuras, provavelmente, por isso que eu falei do outro assegurador, que garantem para eles a ilusão de algum controle. Algumas crianças já tinham questões que estavam postas ali antes da pandemia, e esses sintomas podem ficar mais acirrados. Eu tenho adolescentes que eu acompanhava na clínica que faziam um cutting, que tinham algumas outras questões mais intensas, e eventualmente isso se acirrou durante a pandemia. Portanto, a conversa é fundamental. Conte para eles, da mesma forma que a gente recebe as orientações diárias das nossas equipes de educação continuada, quais são os recursos, quais são os cuidados que a gente tem. E fale para eles, olha, eu estou bem, eu cheguei, eu tirei a roupa, eu tomei banho, enfim. Você vai assegurando Claro que você não assegura 100%, porque a vida é isso, mas você dá instrumentos para que eles possam lidar com esse medo, né? Perfeito, Patrícia, obrigado. Tem umas perguntinhas aqui do chat, eu vou ser rápido. Bom, primeiro tem a Juliana Seco. Ela fala assim, às vezes, um simples grito dos filhos no meio de uma ligação do trabalho em casa, explodimos com ele e depois nos arrependemos. Como identificar que estamos no limite da paciência e tentar evitar esses episódios com o filho? Essa é uma pergunta, obrigada, Ju, super importante, que eu acho que ela traz uma outra questão, que é essa fronteira entre o público e o privado. Para quem tem oportunidade ou disponibilidade de fazer o trabalho de casa ou parcialmente de casa, poucos de nós, porque nós somos serviço essencial, a gente tem que estar na frente ali do hospital todos os dias, enfim, mas para quem está em casa, essa fronteira entre o público e o privado ficou muito, muito tênue. Então, se antes a gente saía do departamento, ia almoçar e passava no banco e eventualmente fazia unha, enfim, a gente tinha esses tempos de interrupção de uma atividade para outra. Com as atividades home office, esse tempo não existe mais.
A distância entre a sala da minha casa, que eventualmente eu atendo online, e a minha cozinha são 5 passos, 6 no máximo. Então, essa fronteira está muito atravessada. A primeira coisa que eu tenho para falar é assim, não se cobrem por tentar isolar tão radicalmente essa fronteira. E aí eu acho que, tendo um pouco de humor, isso pode ser uma forma de ajudar a lidar com isso. Às vezes a gente é invadido por um acontecimento que não estava previsto. Então eu brinco que eu faço consultório, eu segui o meu consultório online, então eu atendo em média 5 humanos por dia e uns 3 ou 4 pets, porque no meio do atendimento um gato invade a câmera, um cachorro late, ou uma criança faminta pede um prato de comida, enfim, tá tudo bem. Eu acho que isso vai interferir, vai talvez interferir positivamente nas relações terapêuticas que nós temos. A mesma coisa em relação ao trabalho. O chefe de vocês, os colegas de vocês também estão na mesma situação. Bom, como que a gente vai perceber esse limite pré-explosão? Acho que a primeira coisa é isso, assim, quando essas fronteiras estão muito mal definidas. Então, eu tenho escutado as pessoas falando que faz a reunião de trabalho enquanto cozinha. Eu também já fiz isso em algum momento. Mas a gente precisa saber que se a gente topa essa empreitada, as coisas não vão sair da melhor forma possível. A planilha não vai estar tão adequada e o arroz pode queimar. Não tem problema, às vezes é o que dá para fazer. Então, eu acho que a gente tem que saber disso, que às vezes o filho é quase o convite para você desobstruir um pouco assim a tua atenção. E a palavrinha mágica parece um pouco piegas, mas ela é fundamental para os processos educativos, é que se verdadeiramente você entendeu que aquilo foi um excesso, peça desculpas, explique para as crianças. Olha, tá puxado para você, mas tá puxado para a mamãe, para o papai. A gente vai ter que fazer um combinado para conseguir fazer isso da melhor forma possível. Antecipe. Olha, na próxima hora, eu espero que você só me chame se você tiver uma situação muito urgente. Claro que cada idade é uma idade, mas eu acho que o combinado não sai caro. É isso. Perfeito. Essa frase do combinado não sai caro e pedir desculpa, isso faz toda a diferença. Tem mais uma perguntinha aqui da Fernanda da Qualidade do Vila Nova. Primeiro, ela agradece a clareza que a Patrícia nos traz, um assunto que hoje é tão preocupante em tempos de pandemia. E aí ela faz a pergunta: como trabalhar os ataques de fúria frente ao acúmulo de energia? Repreender, ignorar, parar por um momento? Eu acho que a gente já teve um pouquinho da resposta, mas acho que vale a pena essa pergunta. Oi, Fê, obrigada, querida. Acho que é isso mesmo, a gente tem que fazer uma pausa. A história da pausa serve para todo mundo. As crianças, acho que o Anderson falou um ponto super importante, que é o espaço físico, a capacidade de se esparramar no espaço físico. Eu também, infelizmente, moro numa casa e agradeço diariamente a escolha daquele quintal, entendeu? Como determinante ali do processo de saúde mental. Nem todo mundo tem esse privilégio. O que eu quero falar, então, é que as atividades das crianças, elas ficam encavaladas às vezes. E isso também é um ponto de estresse, um ponto de excesso de energia. Lembra que eu falei dos recursos, né? A brincadeira, a conversa. Eu acho que a gente tem que resgatar nessas horas algum desses recursos. E, mais do que isso, pai e mãe têm função de interpretar acontecimentos para filhos. Então, às vezes, a gente precisa interpretar, a gente precisa falar assim: olha, eu acho que você está muito cansado, eu acho que você está muito bravo por tudo que está acontecendo. E nós vamos tentar achar um jeito juntos de te deixar um pouquinho mais tranquilo por hora. Então, essa antecipação do acontecimento e essa nomeação dos afetos das crianças, né, e das cenas que elas estão vivendo, é fundamental, porque às vezes, quanto menor eles forem, menos eles conseguem fazer uma hipótese. Eu digo, eu tenho competência para falar. Hoje eu estou nervosa porque eu tenho que entregar um relatório, porque eu tenho que fazer um atendimento complicado. Eu consigo antecipar
o que no meu futuro breve pode me deixar mais vulnerável. As crianças não conseguem enxergar no mais das vezes e, portanto, elas não conseguem nomear. A gente faz isso, pede para um amigo, vamos tomar um café? Porque eu preciso te pedir um conselho, eu preciso dividir uma coisa com você. Eles não sabem fazer isso. Então, faça isso por eles. E se eles são menorzinhos, a contenção física é um bom recurso. Às vezes eles precisam de um abraço. E, obviamente, como estamos em relação à pandemia, mas quem está morando na mesma casa tem sido bem inventivo para ter esse contato físico, né? Então, deem contorno para os filhos de vocês. É um desafio, não é fácil. É isso, Patrícia. São 10 horas, obrigado por tudo. Antes de encerrar, tem muitos agradecimentos no chat, viu? Deixa eu ver aqui. Cíntia Oliveira fala que é sempre bom escutar você. A Tatiane de Lima. A Ana Mirra também te parabeniza. Rita de Cássia. Daiane Pérez. Claudine Auni. Daiane Pérez. Odete Sérgio. Michele Braga. Muita gente, viu? E aí, antes de terminar, eu queria dizer o nome do ganhador do sorteio. Eu dei sorte para o Rio de Janeiro, viu? Porque foi Ana Maria Pitela de Leite, da unidade Quinta Dó, tá bom? Então, o primeiro sorteio que eu fiz lá no início é Ana Maria Pitela de Leite, unidade Quinta Dó. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Eu não agradeci no início, mas eu queria agradecer muito os organizadores por isso. A gente conseguiu aí, tá conseguindo fazer uma semana fenomenal. E se não fossem os envolvidos, eu não vou citar nome, mas se não fossem os envolvidos, porque eu posso esquecer de cada um, de alguém. Se não fossem os envolvidos, isso não aconteceria. Obrigado por tudo aí. E mais uma vez, obrigado pela sua palestra. Obrigada também, aproveitando aqui para me despedir, sei que começo de semana no hospital é uma loucura, a gente estava falando isso no aquecimento, então desejo uma ótima semana para todos, agradeço a todos pelo apoio e quero deixar meu agradecimento especial a todas as equipes de psicologia da Redditor que têm contribuído para as ações do Todo Cuidado Importa, propostos pela rede. Acho que foi uma oportunidade única da gente se conhecer e conhecer as ações que cada unidade, com os seus recursos, está desenvolvendo aí para dar conta disso. E, obviamente, eu sou uma mãe coruja, agradecer imensamente a minha equipe aqui nas unidades que a gente desenvolve o trabalho, pela dedicação, empenho, criatividade, disponibilidade, coleguismo que eu tenho visto até aqui. Então, obrigada para todo mundo, boa semana, bom trabalho. Nos vemos na próxima webinar. Tá bom? Obrigado. Obrigada, querida. Um beijo. Beijo. Tchau.